palavra que eu desejo compartilhar com a igreja essa noite, ela se chama Vencendo os 7 Inimigos da Família. Nós temos vivido dias desafiadores em todas as áreas, né, queridos? Em todas as questões. Eu acredito que não tenha uma pessoa, né, que não esteja enfrentando desafios nos últimos dias. E talvez um dos desafios que as pessoas têm enfrentado é dentro da questão familiar, né? São os desafios que nunca deixaram de existir e que talvez por conta de tudo que tem acontecido, tem se agravado, né? Alguns desafios. Só um minutinho aqui, gente, que eu vou colocar um foninho aqui pra melhorar aqui. Aí, estão me ouvindo, beleza? Se vocês estiverem me ouvindo aí, dá um joinha só pra me ver se deu certo aqui. Pra melhorar um pouquinho a voz. Então, como eu estava falando, né, nós temos vivido dias de desafios, né? Desafios em... Tá ok a voz aí, gente? Vai dando um joinha só pra mim saber aí se não está no mudo. Ok? Amém. Então, nós temos vivido dias desafiadores e eu creio que para a família não tem sido diferente, né? O pastor João Márcio, essa semana, no canal dele, está postando uma série especial a respeito de relacionamentos, e essa semana é a respeito de relacionamentos familiares, né? Muito importante. Depois você confere lá no canal do pastor João Márcio, palavras edificantes, abençoadoras para nós como igreja. Durante esses dias nós precisamos ser alimentados, né, com a palavra de Deus. E talvez tenha vindo uma sobrecarga grande sobre a família, né? Seja a sobrecarga do desafio financeiro que muitos têm passado, seja a sobrecarga da convivência, né? Que com todas essas mudanças, a convivência também, né, se modificou, a estrutura familiar se modificou. Então são muitos desafios. Nós precisamos entender quem são os inimigos da família, porque a família é plano de Deus. A família é aquilo que o Senhor prioriza nessa terra. Foi a primeira coisa, a primeira instituição que o Senhor criou. Nós precisamos entender que Deus tem um plano especial para a família. E que, infelizmente, se Deus tem um plano especial, o inimigo também, infelizmente, tem um plano, né? Nós não podemos ignorar, infelizmente, que o alvo do inimigo em todas as circunstâncias é desestabilizar e destruir a família. E por isso nós precisamos entender quem são alguns inimigos da família, e é sobre isso que eu quero falar hoje, e como vencê-los. Então, vencendo os inimigos da família é o tema da nossa mensagem de hoje. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Josué 3:10. Josué 3:10, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia aí. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E em Josué 24:15, Josué diz assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, ele diz aquela frase célebre que muitos conhecem, ele diz assim: mas eu e a minha casa, né? Em outra versão diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, quando o povo de Deus ele foi entrar na terra prometida, liderados por Josué, né, eles tomaram conhecimento que ali os povos cananeus, né, que todos esses que foram citados em Josué 3, eles habitavam aquela terra e eles tinham as suas religiões, as suas particularidades, né, eles adoravam vários deuses, né, eles tinham práticas que aos olhos de Deus eram abomináveis, né, que era o sacrifício de crianças, que era a idolatria, a adoração através de prostituição. Então, o Senhor leva o povo de Deus, né, diante desses inimigos e ele diz: olha,
não se portem como eles, né? Não façam as mesmas coisas que esse povo que eu estou tirando diante de vocês e que vocês vão habitar a terra. E esses inimigos de Deus, né, como eu citei ali em cima, né, esses nomes que muitas vezes a gente acha estranho, né, cananeus, hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e os jebuseus. Eles eram inimigos do povo de Deus. E é interessante que nós podemos tomá-los, né, como uma tipificação dos inimigos da família de hoje. Hoje não vai dar tempo de eu falar desses 7 inimigos, né, que são 7 povos diferentes, são 7 inimigos, eu vou falar apenas, provavelmente 4, mas nós vamos acompanhando que os inimigos do povo de Deus, eles tipificam os inimigos da família. E nós precisamos conhecer quem são os inimigos da família para que a gente possa vencê-los, amém? Quem aí deseja vencer na sua vida familiar, vencer os inimigos da família, amém? Eu creio que nesses dias nós vamos derrotá-los, amém? Então, o primeiro inimigo da família que esse texto fala, que eram os cananeus. E olha o que fala sobre a origem dos cananeus em Gênesis 9, 20 a 27. Ele fala sobre aquele texto em que Noé, ele, depois de tudo que aconteceu do dilúvio, ele se embriaga. E quando ele se embriaga, né, ele fica nu. E aí os filhos dele, cada um dos filhos toma uma atitude diferente, que sem Jafé, como diz o texto, eles pegaram a capa e levaram sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram. Mas antes disso, Canaã, que era Cã, né, que foi o pai dos povos cananeus, ele viu a nudez do pai e ele foi contar aos outros 2 irmãos. Então ele usou essa situação para zombar do pai, para desonrar o pai. E essa é a origem dos povos cananeus. Então, nós podemos tipificar os inimigos de Deus como esses povos. E os cananeus representam a desonra. A desonra é um grave inimigo da família. Assim como Cã, ele desonrou seu pai, infelizmente, nós vemos hoje no meio da família desonra. E isso é um inimigo. O inimigo que, infelizmente, tem levado muitas famílias ao fracasso. E é interessante que a desonra, ela não traz resultados positivos para a família. Muito pelo contrário, né? Porque a palavra do Senhor nos adverte para honrarmos uns aos outros, né? Marido honrando esposa, esposa honrando marido, pais e mães honrando os filhos também, né? Que a palavra fala para exortar os filhos com amor, não irritar os filhos. A palavra fala sobre o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Então a honra, ela precisa estar no seio da nossa família, mas infelizmente não é o que a gente tem visto, né? Que valores de desonra a cada momento tentam adentrar no nosso lar e destruir a nossa família. E a desonra, ela pode trazer para mim, para você, para nossa casa, para nossa família, orgulho, infidelidade, quebra de aliança, rebeldia. Então, todas essas questões envolvem desonra. E infelizmente a gente vê ali no texto que Cã e a geração dele não teve, vamos dizer assim, uma história bem sucedida, porque eles foram amaldiçoados, né, por conta daquilo que ele fez com o pai dele. E infelizmente, quando nós trazemos a desonra para o seio familiar, a desonra para nossas casas, para as nossas famílias, nós trazemos maldição, porque nós abrimos uma brecha para que o nosso inimigo ele age na nossa família, infelizmente, trazendo tudo isso que nós falamos agora. Então, as consequências da desonra são escravidão, porque Cã, uma maldição foi lançada sobre ele de que ele seria escravo dos seus irmãos, de que ele teria que servir os outros irmãos. Então, a escravidão, ela é uma das consequências de haver desonra dentro dos nossos lares. Queridos, isso é muito sério, porque a nossa cultura hoje, ela privilegia a desonra.
né? Ela diz que é muito bonito nós desonrarmos pai e mãe, nós desonrarmos marido, desonrarmos esposa, é uma coisa muito simples, né? Mas você fala mal da sua esposa ou do seu esposo para as outras pessoas? Eu não estou falando uma questão de repente procurar um líder, um discipulador para te ajudar a resolver algum problema. Eu estou falando de falar mal mesmo, né? De muitas vezes numa rodinha de trabalho, de amigos, meu esposo é assim, meu esposo é assado, né? Aquela conversa muitas vezes de mulheres em salão de beleza, reclamando do marido. Queridos, isso é uma desonra. Nós não podemos expor as pessoas que convivem conosco. Uma coisa é diferente, é nós buscarmos ajuda com as pessoas certas, com as pessoas de Deus, com as pessoas que têm capacidade para ajudar nos nossos problemas familiares, nos nossos problemas conjugais. Outra coisa é nós desonrarmos as pessoas que estão dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente vê mãe e pai desonrando os filhos. É interessante, nós falamos muito sobre a desonra do filho em relação ao pai, isso é verdade. Filhos devem honrar os pais, mas existem muitos pais desonrando os filhos. Mas como? Muitas vezes expondo os filhos, expondo o filho à vergonha, falando os defeitos dos filhos, muitas vezes em tom de brincadeira no meio das pessoas, muitas vezes corrigindo os filhos de uma maneira errada no meio ali de todo mundo, sendo que era uma questão para levar o filho para um cantinho ou esperar chegar em casa, principalmente adolescente, né, que ele sente muita vergonha, muitas vezes envergonhando. Então são coisas muito pequenas que para nossa cultura se tornou normal, mas para que nós que queremos uma família abençoada, precisamos compreender que são princípios da palavra de Deus. Então, um dos inimigos da família que nós precisamos vencer para que nós possamos ter uma família abençoada, um lar abençoado, é a desonra. Amém? E outro inimigo também do povo de Deus que tipifica um dos inimigos da família são os girgazeus. Na história, quando se fala dos girgazeus, fala-se que eles eram um povo muito duro, um povo muito violento e principalmente um povo que não perdoava, um povo de coração duro, né, rancoroso e que de maneira alguma fazia qualquer tipo de negociação com seus inimigos. Eles eram imperdoáveis. Esses são os gigazeus. Era um povo incrédulo e indiferente, que nunca perdoavam. E dados bíblicos nos informam que esse povo, eles resistiram terrivelmente a Josué e as suas tropas. E o segundo inimigo da família que eu quero compartilhar com vocês hoje é a falta de perdão. Então, o primeiro inimigo é a desonra e o segundo inimigo é a falta de perdão. Olha o que Hebreus 12, versículo 5 diz pra gente. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Olha o que o Senhor, não só nesse versículo, mas em tantos outros, ele nos exorta a perdoar, né? A perdoar o nosso irmão, assim como ele nos perdoou, né? Na oração do Pai Nosso a gente tem essa declaração de que assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós nos dispomos a perdoar uns aos outros. E existe lugar onde eu e você mais precisamos exercitar o perdoar e o pedir perdão do que na família, gente? Não tem. Porque é uma convivência diária e nós somos seres humanos. Nós erramos a cada momento, nós somos passíveis de erro, nós erramos com os nossos pais, nós erramos com os nossos irmãos, nós erramos com o nosso marido, com a nossa esposa, nós erramos com os nossos filhos, e aí? Né? Não adianta a gente cobrar de nós e nem cobrar dos outros uma perfeição, nós somos nascidos de novo, somos cristãos, temos o Espírito Santo dentro de nós, mas infelizmente a nossa natureza carnal, ela é vencida a cada dia e muitas vezes a gente vai errar, a gente vai falar uma palavra fora de hora, a gente vai tomar uma atitude que vai magoar outra pessoa, mas nós precisamos entender que o nosso foco não pode estar no erro, mas o nosso foco precisa estar no perdão e na restauração dos nossos relacionamentos. Quantos casamentos
né, de tantos anos, mas infelizes por conta de uma falta de perdão, e aquilo foi crescendo, e como a palavra do Senhor diz, brotou ali uma raiz de amargura, nem é mais uma ferida, é uma raiz, aquilo tomou conta do coração da pessoa, e muitas vezes ela não consegue mais se abrir, ela não consegue mais ser feliz na família. Queridos, família é lugar de alegria. Família é lugar onde nós temos liberdade para sermos quem somos. E muitas vezes nós estamos dentro de casa usando máscaras. Nós não temos liberdade para ser quem somos e muitas vezes isso foi ocasionado por uma falta de perdão. Quero te perguntar nessa noite, como que está o nível de perdão dentro da sua casa, dentro da sua família? Muitas vezes a gente acha que perdão é coisa para os fracos, né? Não é. Perdão é coisa para os fortes. Sabe por quê? Porque só os fortes em Deus sabem que precisam perdoar e precisam pedir perdão constantemente. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: o perdão é uma boa ideia até que nós tenhamos que perdoar alguém. E muitas vezes é assim, não é verdade? Nosso coração está duro para perdoar, mas nós nos esquecemos quantas vezes nós precisamos e precisaremos do perdão das outras pessoas. Então, para que você possa vencer como família nesses dias, não deixe a falta de perdão, esse inimigo, entrar dentro da sua casa, entrar dentro da sua família e fazer morada. Mas nós precisamos exercitar o que a palavra do Senhor fala, que é o perdão contínuo. Não estou aqui falando que é fácil perdoar, mas eu estou dizendo que é uma decisão. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não vou perdoar meu marido, eu não vou perdoar minha esposa, porque eu não sinto no meu coração. Nós temos que entender que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E a partir dessa decisão, nós abrimos nosso coração para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós e fazer com que os nossos sentimentos sejam transformados através da presença do Senhor nas nossas vidas. Então, uma dica que eu dou para você: se o Senhor está te incomodando para perdoar, para pedir perdão, não demore. Faça logo, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, na sua casa, transformar o seu lar nesses dias, né? Talvez algumas famílias aqui tenham passado pela essa situação de mais pessoas dentro de casa, outras não, já voltaram a trabalhar, mas nesses dias eu creio que Deus está fazendo algo poderoso dentro das famílias. E infelizmente o diabo está atento a isso, e ele tem tentado fazer também algo destruidor dentro das famílias. As famílias têm sido o foco de Deus e do diabo nesses dias. Então nós precisamos compreender que existe uma parcela da nossa responsabilidade, que é uma escolha nossa, e o perdão entra dentro disso. Muitas vezes aquilo que o Senhor está pronto para derramar de bênçãos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa não chega até nós, porque existe uma falta de perdão. E onde existe falta de perdão, onde existe falta de quebrantamento, onde existe dureza de coração, o Senhor não tem liberdade para agir, o Senhor não tem liberdade para liberar a bênção dele sobre as nossas vidas. Então, se eu e você queremos um lar, uma família nesses dias abençoados, temos que abrir o nosso coração para o perdão, amém? Então, o primeiro inimigo que nós vimos da família foi a desonra, o segundo foi a falta de perdão. E o terceiro inimigo que eu quero trazer para vocês hoje são os heveus, que eram inimigos do povo de Deus ali. E os heveus, eles tipificam a imoralidade. Lá em Gênesis 34, de 1 e 2, diz assim: e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, heveu, príncipe daquela terra, viu, tomou, deitou-se com ela e humilhou. Então, o heveu, ele estuprou, né? A palavra é essa. Né? Nessa versão tá mais suave, mas a história é que ele estuprou a filha de Jacó. E é interessante que isso fala sobre o comportamento imoral que os heveus costumavam ter. E um dos inimigos da família nesses dias é a imoralidade. Eu quero te perguntar, você que é pai, que é mãe, que é filho, que está nos assistindo,
O que você tem trazido para dentro dos seus olhos, para dentro do seu lar nesses dias? Quais os filmes que você tem assistido? Quais os programas de TV? Qual os joguinhos da internet que você tem se envolvido? Muitas vezes, infelizmente, nesses dias de quarentena, algumas pessoas estão lidando com o ócio, lidando com o tédio, e nós temos sido contaminados por uma onda de imoralidade. É interessante que eu estava vendo uma pesquisa que falava sobre o aumento do acesso a sites pornográficos nesse tempo que nós temos vivido de quarentena. E ele falava sobre alguns dados em relação a homens casados, mulheres casadas que estão acessando pornografia na internet. Eu sei que é um tema muito delicado para nós falarmos, né? Mas nós precisamos falar disso dentro da igreja, porque esse é um mal que tem invadido os lares. E muitas vezes a gente acha que é um problema de adolescente, que é um problema de jovem, e não é. Infelizmente, a pornografia, ela tem entrado dentro de lares, entrado dentro de casamentos e feito muita destruição. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu não adultero, eu não estou adulterando, eu sou casado, né? Eu não cometo nenhuma imoralidade. Mas a pornografia, infelizmente, é a droga do século. Assim que a maioria dos neurocientistas e psicólogos, eles falam sobre a pornografia. E isso, infelizmente, às vezes sutilmente tem entrado nos nossos lares. Talvez você tenha acesso a séries, você tenha acesso a filmes durante esses dias. E eu quero te fazer uma pergunta, não precisa compartilhar nada comigo, né? Aproveitando que a gente está numa live. Mas quando começa aquelas cenas de cunho sexual, de nudez, o que você faz? Você assiste ou você passa pra frente? Né? Porque às vezes é um filme bom, um filme, né, que você tá assistindo ali e começa uma cena daquela. Como que você lida com isso? Muitas vezes isso fala sobre o seu coração, sobre o meu coração e sobre como nós deixamos ou não a imoralidade deste mundo entrar dentro dos nossos lares. Quero dizer para você, não deixe, querido, não deixe a imoralidade, esse inimigo da família, entrar dentro do seu lar e fazer estrago, porque nós temos visto muitas vezes pessoas, casamentos totalmente destruídos, jovens destruídos por conta da imoralidade. Então esse é um dos grandes inimigos também da família nesses dias. Então temos a desonra como um dos inimigos, a falta de perdão e a imoralidade. Precisamos vigiar nesses dias. Onde estão os nossos olhos? Precisamos vigiar nesses dias. O que entra dentro da nossa casa? Isso é muito importante. E o quarto e último inimigo que eu quero falar com vocês hoje são sobre os jebuseus. E os jebuseus tipificam o desequilíbrio emocional. Olha o que a palavra do Senhor fala em 2 Samuel, capítulo 5. Diz que o rei, que nessa época era Davi, eles marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles acharam que Davi não conseguiria entrar e não conquistaria a fortaleza. Então Davi ele foi conquistar Jerusalém, que estava ocupada por esse povo, pelos jebuseus. E naquele momento eles escarnecem de Davi, dizendo assim: olha, Davi, você não vai conseguir entrar aqui. Até os cegos e até os aleijados, eles vão lutar contra você, eles vão se defender. O que os jebuseus estavam querendo trazer sobre Davi e sobre os seus soldados? Ele queria desestabilizá-los emocionalmente. Queridos, e esse é um dos grandes inimigos durante esses dias que nós temos vivido. O diabo, ele tem tentado utilizar de tudo que tem acontecido, de todas as mudanças, de todo o medo que tem tentado tomar conta dos nossos corações, para nos desestabilizar emocionalmente. É normal nós sentirmos medo durante esse período que nós temos vivido? Queridos, é normal, porque nós somos humanos. Quantas vezes eu senti medo nesses dias
né? Medo de ser contaminada, medo de sair na rua, medo de alguma coisa acontecer com alguém da minha família, com alguém da minha igreja, com alguém que eu amo. Nós podemos sim sentir medo. Muitas vezes nós sentimos ansiedade nesses dias. Muitas vezes tantos sentimentos têm tentado tomar conta dos nossos corações, mas nós não podemos aceitar que esse se torne o nosso padrão. Nós não podemos aceitar que o desequilíbrio emocional se torne o padrão do nosso lar. Não podemos, querido. Eu sei que às vezes está difícil, eu sei que na questão financeira muitas vezes muitas coisas mudaram e você está tendo que lidar com tudo isso. E muitas vezes o que a gente vê que tem acontecido é que os pais estão muito nervosos, muito ansiosos, muito preocupados e acabam passando isso para as crianças, para os filhos que também ficam agitados, que também ficam nervosos, e isso vai virando um ciclo insano dentro de casa. E a casa que era para ser um lugar de paz, que era para ser um lugar de acolhimento, que era ser um lugar de prazer de estar ali, acaba se tornando, infelizmente, o lugar onde ninguém queria estar. Então nós temos que tomar cuidado, entender que é normal nós sentirmos, é normal nós sermos abalados emocionalmente. Hoje mesmo eu estava conversando com a pastora Rosângela e eu falei, pastora, eu acho que não tem ninguém que não esteja abalado, porque é uma situação que nós nunca passamos nos nossos dias, né? Eu nunca passei por uma situação como essa, provavelmente você também nunca passou por uma situação como essa. Então, abalados, todos nós vamos estar, todos nós estamos, mas o que nós precisamos entender é que o descontrole emocional, a desestabilização emocional não pode se transformar no padrão das nossas casas. Esse inimigo, ele não pode nos derrotar, ele vai vir tentar nos derrotar, mas nós vamos vencê-lo, amém? Através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo. E agora eu quero falar para vocês como nós vencemos nossos inimigos, porque a gente não pode falar apenas de quem são os nossos inimigos, mas como nós venceremos esses inimigos, amém? Quem aí quer vencer cada um desses inimigos? Eu quero vencer, amém? Eu quero vencer cada um desses inimigos. Vamos recordar aqui junto quem são esses inimigos? Nós vamos vencer nesses dias em nome de Jesus. Nós vamos vencer a desonra na nossa família, amém? Vai colocando amém aí, gente, vai participando comigo. Nós vamos vencer a falta de perdão na nossa casa, amém? Nós vamos vencer a imoralidade dentro do nosso lar, amém? E nós vamos vencer o desequilíbrio emocional. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua casa, que nós venceremos cada um desses inimigos através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Então, como nós vamos vencer esses inimigos da nossa família? Primeira atitude, nós precisamos buscar o discernimento espiritual, a direção espiritual. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, busque direção de Deus. Diante de tudo que nós falamos hoje, peça revelação. Deus, quais inimigos têm vindo contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu casamento, contra o meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento com os meus pais. Amém? Que você busque discernimento em Deus. Essa é a primeira atitude que o Espírito Santo ele vai revelar isso ao seu coração. E talvez ele já tenha falado aí com você durante essa palavra. Então, não ignora aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração nesse momento, amém? A segunda atitude, além de termos e buscarmos discernimento, é vivenciar caminhos de perdão, de arrependimento e de perdão e caminhar em obediência ao Senhor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 João 9. Muitos conhecem esse versículo, não é verdade? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade.
Então, se você conseguiu já identificar, se o Espírito Santo te revelou a respeito de inimigos que têm entrado dentro do seu lar, tentado destruir a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos familiares, compreenda que não só reconhecer é necessário, o segundo passo é buscar arrependimento, como nós falamos, buscar o perdão, confessar a Deus, pedir perdão para Deus, porque muitas vezes a nossa dureza de coração é que tem impedido a bênção do Senhor entrar na nossa vida e nos nossos lares. Então, vivencie caminhos de arrependimento, de obediência ao Senhor, busque obedecer ao Senhor na sua família. O terceiro ponto, a terceira atitude que nós podemos tomar para vencer os nossos inimigos é declare um tempo de vitória e conquistas sobre a sua casa. Tiago 3,9 diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. E lá em Provérbios, a palavra do Senhor fala que a língua tem poder de vida e de morte. Queridos, não use nesses dias a sua língua para declarar morte. Eu sei que diante das notícias, diante de tudo que nós temos visto e ouvido, nós somos tentados a só falar do que está acontecendo, a só falar de morte. Mas nós temos que ser desafiados nesses dias a falar de vida, a declarar vida, a declarar situações sendo transformadas na nossa casa. Talvez há situações dentro da sua casa que não estão de acordo com a vontade de Deus nesses dias. Muitas vezes há coisas que não dependem de você, dependem de um toque do Senhor na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, depende de uma conversão genuína, mas nós precisamos decidir declarar vida. Declarar vida, declarar que apesar da situação que estamos vivendo, apesar de todas as dificuldades que estamos vivendo, nós vamos viver coisas melhores, nós vamos viver coisas maiores, nós vamos viver os sonhos de Deus. Então declare vida, quando aquele pensamento de derrota, aquele pensamento de morte, aquele pensamento do diabo querer entrar dentro da sua mente, comece a declarar a vida do Senhor. Se aposta das promessas que o Senhor já declarou na Bíblia sobre a sua vida e comece a declarar sobre a sua família, amém? Então, declare um tempo de vitórias e conquistas. E a quarta e última atitude para nós vencermos esses 4 inimigos e outros mais inimigos da nossa família é conduza a sua casa em uma atmosfera de gratidão e dedicação ao Senhor. Queridos, muitas vezes nós temos vivido situações difíceis, não só agora por tudo que tem acontecido, mas talvez você tenha vivido situações difíceis na sua casa, na sua família. E a tentação de cada dia, eu e você temos um coração ingrato, né? Nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as situações e falamos, puxa Deus, por que isso não muda? Ah, Deus, mas eu queria isso, eu queria aquilo. Ah, se meu marido fosse assim, se minha esposa fosse assim. Ah, se meus filhos fossem assim, seria muito melhor. E nós começamos a olhar pelos olhos do que ainda falta, do que nós não temos, queridos. E para que as situações sejam transformadas, para que a atmosfera do nosso lar seja transformada, para que a gente possa vencer esses inimigos, o nosso coração e a nossa casa precisam ser inundados por uma atmosfera de gratidão e dedicação ao Senhor. Então eu desafio você nesses dias a declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos. Declare a bênção do Senhor sobre a vida deles, mesmo que você não tenha visto nenhuma circunstância positiva. Muitas vezes são situações contrárias, mas os nossos olhos, eles precisam ter uma visão espiritual daquilo que o Senhor vai fazer. A cada momento nós somos desafiados a ter uma visão apenas natural das coisas, como as pessoas estão vendo. Mas nós temos que entender que nós somos seres espirituais e precisamos ter uma visão espiritual sobre as circunstâncias e também sobre a nossa família. Amém? Então, os 4 inimigos da família, eles serão vencidos com 4 atitudes. E eu vou recapitular essas atitudes para a gente aqui nessa noite, amém? A primeira atitude é buscar discernimento e direção espiritual. A segunda atitude é que eu e você precisamos vivenciar caminhos de arrependimento, perdão e obediência ao Senhor. A terceira atitude é declare um tempo de vitórias e conquistas sobre a sua casa e sobre a sua vida.
E a quarta atitude é conduza o seu lar, conduza a sua família em uma atmosfera de gratidão e dedicação ao Senhor. Talvez nesses dias algumas coisas tenham faltado dentro do seu lar. Algumas coisas materiais têm faltado. Para alguns tem faltado alimento, para outros tem faltado algumas coisas que eram supérfluas e que agora, né, não tem mais condições de fazer porque nós precisamos talvez economizar, né? Talvez a mulher aí estava acostumada a ir no salão toda semana, é claro que o salão fechou também, né? Não tem como ir mais. Mas de repente, né, teve que apertar o cinto para não faltar em outra área, no básico. Eu falei, ó, o marido chegou e falou, amor, não tem como, né, você ir pro salão toda semana fazer a unha mais. Daqui pra frente a gente vai ter que, né, contornar ali, contornar aqui, apertar o cinto aqui, apertar o cinto aqui. E de repente, a única coisa que você fez é reclamar. Reclamar do que você acha que falta. E o desafio que nós temos como família nesses dias é ter um coração grato. Então comece a declarar e comece a estabelecer essa atmosfera de gratidão sobre a sua família. E você vai ver as coisas se transformarem. Você vai ver o ambiente da sua casa sendo transformado e a sua família sendo abençoada pelo Senhor. Amém? Eu quero terminar com a declaração que Josué fez, Josué 24:15. Eu sei que vivemos tempos de instabilidade, eu sei que vivemos tempos de dúvida dentro dos nossos corações. Quantas dúvidas sobrevêm sobre o futuro, sobre o que será de nós, o que será do meu trabalho, o que será da minha família. Mas olha a declaração que Josué 24:15 fez. Você acha que Josué estava seguro, ele estava tranquilo? Não. Ele estava vivendo um momento de instabilidade, ele estava vivendo um momento de desafio sobre a casa dele, sobre o lar dele. Ele tinha tomado ali uma posição de líder para enfrentar inimigos que eram muito poderosos e que ele sabia que não seria fácil. Ele estava vivendo um momento difícil também, mas ele decidiu, está lá em Josué 24:15, declarar à vista de todas as pessoas que estavam ali. Ele disse assim, olha, vocês, eu não sei o que vocês vão escolher diante desse desafio, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero desafiar que você seja essa pessoa dentro da sua casa e dentro da sua família. Você pode ser bombardeado pelas dúvidas, pelo medo, pela ansiedade, por tantas coisas que virão sobre esses dias. Mas você pode decidir e declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente das situações, nós não duvidaremos do amor de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que o Senhor possa verdadeiramente abençoar a sua casa nesses dias. Eu creio que nós temos vivido dias muito especiais, em que Deus tem separado esses dias para restaurar relacionamentos, para fazer milagres dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, para nos realinhar ao propósito dele, ao propósito original da família. Talvez existiam muitas famílias que estavam totalmente desalinhadas do propósito e Deus nos chamou para esses dias, para estarmos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas e nos realinharmos com o propósito que Ele tem para nós como família. Amém? E que você e a sua casa, você e a sua família possam juntos vencer cada um desses desafios, porque a palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, querido, não tem coronavírus, não tem nada que será contra nós. Somos mais que vencedores através daquele que nos amou, através de Jesus Cristo. E eu quero declarar isso sobre a sua casa nesse dia. Que a sua família, que a sua vida, que vocês são mais que vencedores no nome de Jesus. E eu quero encerrar orando por você nessa noite, orando pela sua casa, amém? Vamos juntos orar, interceder nesse momento pelas nossas casas, pelas nossas famílias e declarar que nós vamos vencer cada um desses inimigos através do poder dele, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada pessoa, sobre cada família
que está nos assistindo nessa noite. Pai, eu não sei qual a necessidade espiritual, emocional, financeira, material que eles têm passado, mas eu quero declarar a abundância do Senhor sobre a casa dos meus irmãos, sobre a vida dos meus irmãos nesse dia, no nome de Jesus. Pai, eu quero declarar que eles vão vencer cada um dos inimigos que tem se levantado contra a casa deles, contra a família deles. Pai, que o Senhor possa nos levantar nesse dia como guerreiros, em ousadia. Deus, que apesar do medo, apesar das incertezas, apesar das dúvidas, que nada disso possa afetar a nossa convivência familiar, a nossa família. Pai, eu quero declarar nesses dias casamentos sendo restaurados, relacionamentos de pais e filhos que estavam distantes, Pai, começando a se aproximar, começando a se relacionar novamente. Pai, eu quero declarar perdão sobre as casas, sobre as famílias, onde existia falta de perdão, onde existia desonra. O Senhor possa, no nome do Senhor Jesus, fazer tudo novo nesses dias, que seja um tempo de restauração, que seja um tempo de vida, que seja um tempo de bênção, que seja um tempo da abundância do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e declaramos, Pai, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor nesses dias, que nós nos levantaremos como famílias que amam ao Senhor e que servem ao Senhor, independente das circunstâncias. Pai, os nossos olhos não estão nas circunstâncias, mas os nossos olhos estão no Senhor, o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Espero que o Senhor tenha te abençoado, tanto quanto Ele me abençoou através dessa palavra. Que o Senhor possa estar nesses dias agindo e fazendo tudo novo dentro da nossa casa, dentro da nossa família.